Olá, pessoal. Shabbat Shalom. O nome dessa paraxá, dessa Shabbat, em hebraico é Ki Tissá. E você sabe que cada Shabbat temos uma porção que inclui alguns capítulos da Torá, do Pentateuco, que essa porção não é só uma porção física, mas também uma porção energética. O assunto principal dessa paraxá é ligado a um evento bem trágico e até catastrófico que aconteceu logo depois da saída do povo de Israel do Egito, no Monte Sinai. E esse evento é conhecido como o pecado do bezerro de ouro. E essa paraxá, que aliás é a paraxá mais longa do livro de Êxodo, conta em todos os detalhes o que aconteceu, como aconteceu. Mas, às vezes, a maneira da Torá contar o evento não é igual a um livro de história. Afinal, a Bíblia não é um livro de história, é um código cósmico, e cada palavra também tem um significado que devemos usar o Zohar, o Santo Zohar, para decifrar, decodificar aquela palavra. Senão, tudo aparece realmente uma confusão. E uma regra que a gente aprende no estudo da Torá, que realmente não tem antes e depois na Torá. Quer dizer, a ordem dos eventos não segue uma linha de tempo, como outros eventos. Por isso, as últimas duas parashot, na verdade, aconteceram depois dessa parashá. Lembramos que a gente falou sobre o tabernáculo, o sacerdote, a tenda da aliança. Tudo isso aconteceu depois dessa paraxá, desse evento. E agora, a Torá, a paraxá, que começa nessa paraxá, no capítulo 30, versículo 11, começa com essas palavras. Disse então o Senhor a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida, quando for contado. Então, a Torá Parashá começa com a contagem das pessoas, o censo. É normal em todos os países, sim, para conhecer, para saber quantas pessoas têm, quantos cidadãos têm, quantas pessoas têm, de fazer um censo a cada alguns anos, cada 5 anos, 10 anos, para saber, claro, o número das pessoas. A questão é, como a gente fala sempre na Kabbalah, por quê? Quer dizer, por que Deus, o Senhor, precisava de mandar Moisés de fazer o censo, a contagem das pessoas? E também, ele não contou só os números, quer dizer, as pessoas, um por um, ou uma por uma, mas ele pediu de fazer algo diferente. Ele pediu uma contribuição. Cada recenseado contribuirá com seus gramas, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Em hebraico, claro, tudo isso aparece em forma diferente, por isso às vezes a cabeça vai lendo em português e parece outro texto. Moisés foi ordenado por Deus de coletar de cada pessoa Mahassit HaShekel, uma metade do shekel, que é um peso, que foi considerado um peso que foi usado como uma contribuição para a construção do templo sagrado. Metade do peso, Mahassit HaShekel. E a pergunta é,
Por quê? Como? E por que foi feito dessa maneira? E depois a Torá entra no assunto do pecado do bezerro de ouro, aquele elemento que realmente é uma história bem triste, bem trágica e até catastrófica, que ficou registrado na história do povo israelita, mas também na história de toda a humanidade até hoje. É a questão que todos nós fazemos é como assim? Naquele momento mais importante, que foi o momento da revelação dos 10 mandamentos, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, o povo caiu. O povo caiu na sua ganância, na sua maldade, e fez um bezerro de ouro, pensando que o bezerro de ouro é Deus, é o próprio Criador. Algo que a gente tem muita dificuldade de imaginar. Mas quando a gente lê no Zohar, no Santo Zohar, e a gente vai percebendo que até o termo que ele usa aqui de contar as pessoas, em hebraico, kitissá significa quando você levantar a cabeça dos filhos de Israel. E tem pessoas que falam, é uma maneira mais bonita de descrever coisas, como uma literatura. E cada pessoa, claro, vai interpretar a Torá segundo sua cabeça. E estamos aqui para entender o que o Zohar, o que o Rabi chama Bar Yochai. E os cabalistas falam sobre essa paraxá tão crítica. E também aquela dúvida, por que fazer a contagem enquanto a Torá quer contar sobre o evento ou o pecado de bezerro de ouro? E aqui também a Bíblia tem uma intenção, um motivo de contar as coisas. O motivo principal não é só para contar o que aconteceu, mas também oferecer, como a gente fala, o remédio antes da doença, ou seja, a solução antes do problema. É uma maneira, claro, por isso é a Bíblia sagrada. Quer dizer, a santidade da Bíblia mostra o pensamento, o intuito divino, que se manifesta dentro das palavras da Torá, que conta as coisas em palavras do ser humano. Mas o intuito, a inteligência energética da Torá é além do pensamento comum do ser humano. Então, vem essa dúvida sobre o pecado. Como isso aconteceu? E agora, a Torá, ela descreve ou usa algumas palavras para descrever o povo de Israel. Às vezes, a Torá fala sobre o povo, apenas o povo. Às vezes, a Torá usa os filhos de Israel, às vezes só Israel, e às vezes o povo de Israel. E também outras expressões. Será que essas palavras, os nomes são aleatórios? A resposta é não. Então, ou se fica o povo, ou se fica os filhos de Israel. E por que tem essa separação? E a resposta que o Zohar nos ensina é que o termo o povo não se refere aos filhos de Israel. Então, quem é aquele grupo de pessoas que a Torá descreve como o povo? E o Zohar continua a explicar que, juntos com os filhos de Israel, saíram outros povos, outras nações. Isso também quebra o mito, que muitas pessoas pensam que Deus salvou só o povo israelita, que não é assim. O povo, Ha'am, em hebraico, se refere a um grupo de magos e até feiticeiros, que eram os conselheiros do faraó. Um grupo de elite que
tinham o poder de governar no Egito, mas eles perceberam a divindade e também a carisma de Moisés e falaram assim, realmente, eh, quem vai ficar com o faraó não vai dar certo. Então vamos seguir nos passos de Moisés. Mas eles saíram por interesse pessoal, não vendo ou não acreditando realmente na missão divina de Moisés e a missão divina dos filhos de Israel. E quando Moisés, ele juntou o povo dos filhos de Israel e falou, eu estou subindo ao Monte Sinai, vou ficar 40 dias, 40 noites, esperam por mim até a minha volta, a minha chegada de volta. Os magos que sabiam que iam perder o governo, o domínio, eles enganaram o povo, os filhos de Israel, dizendo que Moisés subiu no Monte Sinai, ele abandonou a gente, ele não vai voltar. Mas como eles conseguiram convencer os filhos de Israel, pessoas inteligentes, pessoas que sabiam como contar? Então, eles conseguiram convencer que quando Moisés subiu ao Monte Sinai, ele contou 40 dias a partir do dia em seguida. E eles confundiram o povo e falaram, os filhos de Israel falando, não. Aquele primeiro dia também foi dentro da contagem de 40 dias. E no dia 39, eles falaram, olha só, uma prova, Moisés não desceu, ele abandonou a gente, ele largou a gente, e até começaram a criar muita confusão e caos. Isso nos mostra que as forças da maldade, as forças da feitiçaria, as forças malignas, que são também forças energéticas, eles usam a lógica, o raciocínio, mas em forma que engana a gente. Por isso, depois do pecado do bezerro de ouro, morreram muitas pessoas por causa da influência energética negativa da praga que entrou. E por isso, depois de tudo isso, Deus, o Criador, falou a Moisés: vai contar as pessoas. Faz o censo de quem? Não do povo, mas dos filhos de Israel. Kitesá et rosh bnei Israel. Quando levantar a cabeça dos filhos de Israel, sem o povo, sem contar o povo, para dar aquela contribuição da metade do shekel como um resgate, para resgatar a alma. Mais uma dica que podemos aprender dessa paraxá, que é essa paraxá mais longa do livro de Êxodo. Não é a paraxá mais longa da Torá, mas é a paraxá mais longa do livro de Êxodo. E essa paraxá contém 139 versículos. Em hebraico é Kuf Lamed Tet. Kuf Lamed Tet. Que também tem as letras Leket, que vem da palavra coletar. Lembram? O censo também para contar as pessoas, mas Moisés não contava as pessoas. Ele coletava aquela moeda, sim, um peso, Mahasita Shekel, que também tem um segredo, e ele não contava as pessoas, mas contava as moedas, ou aquele peso. Porque, segundo o Zohar e Kabbalah, não é bom contar as pessoas. Não é bom até contar o dinheiro, porque a contagem coloca um limite. E os filhos de Israel foram considerados uma alma só. Então, da mesma forma que Moisés coletava as moedas, temos aqui também uma dica no número dos versículos dessa paraxá. Coletar. Coletar também significa perceber. Da mesma forma que
uma pessoa vai no campo para coletar fruta, para coletar grão, ele precisa perceber, ou discernir, e perceber qual é o bom fruto, um bom fruto, se da árvore ou bom grão, ou que já apodreceu. Então, nós também, na vida, a gente fica ouvindo muitas coisas que podem criar muito caos e confusão. E as forças negativas, eles usam a lógica, o raciocínio, para justificar a sua mentira, a sua falsidade. E a pessoa fala, parece lógico, sim. E cai na armadilha de auto-mentira e auto-engano. Por isso, essa Shabbat, ao lermos 139 versículos da Parashá, é para quê? Para resgatarmos, primeiro, a força de nossa alma, que é capaz de coletar, sim, o bem e separar o bem do mal. Mas antes disso, temos que resgatar a nossa percepção do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Porque sem essa percepção fundamental, todo mundo vai cair na confusão. Que não é a nossa intenção. Pelo contrário, a intenção é resgatar a consciência da percepção divina que o Criador nos deu. Shabbat Shalom a todos. Um abraço.